Olá, queridas amigas, queridos amigos. Estamos de volta com mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar o segundo capítulo da primeira parte da obra, capítulo do maravilhoso e do sobrenatural. Lembrando que aqui nesse capítulo nós vimos Allan Kardec apresentar as suas considerações, os seus argumentos, apresentar toda uma estrutura lógica, filosófica, para que nós pudéssemos concentrar, desenvolver, fortalecer a nossa fé. E para que pudéssemos também, principalmente, conhecer os modos pelos quais se torna possível que existam fenômenos espirituais. É muito importante para nós que somos espíritas e para as pessoas em geral, dado que somos espíritos imortais vivendo em corpos perecíveis. Então precisamos cuidar das duas esferas de nossas vidas, da esfera material e da esfera espiritual. E para isso, nada melhor do que fortalecermos a nossa razão, o nosso conhecimento a respeito da nossa realidade espiritual. Sendo assim, vamos encaminhar agora o encerramento desse capítulo com o estudo do item 17, que traz a conclusão do capítulo, apresentando uma abordagem final sobre a condição dos fenômenos espirituais. Então, vamos lá, vamos a essa abordagem, vamos à conclusão do segundo capítulo com Allan Kardec. Então ele começa o item 17 com a seguinte frase: Entre os deste gênero devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. Entre o que, né? Deste gênero. Vamos lembrar que ele terminou o item 16 falando sobre fenômenos naturais. E que fenômenos eram esses? Os fenômenos espíritas ou espirituais. Fenômenos espirituais que são fenômenos da ordem das coisas naturais. Então, entre esses fenômenos espirituais que são da ordem das coisas naturais, estão os fenômenos das aparições. E temos diversos outros tipos de fenômenos, né? Como vimos no estudo anterior, por exemplo, o fenômeno da levitação, que foi ali vivido pelo médium Sr. Home, Daniel Home, e também por São Cupertino. Outro tipo de fenômeno, mas ainda assim fenômeno da ordem das coisas naturais, fenômenos espirituais, que são fenômenos naturais. Então, Allan Kardec vai terminar analisando as aparições. A aparição de Salete, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólita. Então, para a gente não ficar assim, né, sem saber o que é a aparição de Salete, citada aqui por Kardec. A aparição de La Salette ocorreu em 19 de setembro de 1846, quando supostamente a Virgem Maria teria aparecido a duas crianças. E teria ocorrido essa aparição em uma montanha nos Alpes franceses. Bom, então ali a Virgem Maria teria dado a essas crianças algumas orientações, né, para suas vidas, sendo elas um chamado à conversão, à oração, à penitência, né, com ênfase ali no respeito ao domingo. Então foram transmitidas ali algumas orientações da Virgem Maria a essas duas crianças. Então, nisso consistiu a aparição de La Salette, a qual Kardec se refere aqui. E que ele diz: nada tem para nós de insólita. Pode ter acontecido perfeitamente. É assim que ele continua o texto, né? Não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso prova material. Então, Kardec não presenciou, não conhece pessoas que haviam presenciado. Essa aparição datada de 1846, né? É algo ali contemporâneo a Kardec, mas apesar de estar também em solo francês, não foi
presenciado por ele, né? E ele fala aqui sobre é, provas materiais. Então, tem ali a palavra das crianças, né? No entanto, nada tem de insólita. Certamente não pode afirmar que ela aconteceu porque não tem prova material, mas consideramos-lo possível, atendendo a que conhecemos milhares de outros análogos, de outros casos de aparições que também ocorreram. Então vejam, a aparição em si é um fenômeno natural. Então, nada de insólito na ocorrência de uma aparição. É isso que Kardec está dizendo, né? Ele vai dizer, não vou afirmar que aconteceu, não vou dizer que aconteceu, mas muitos similares ocorrem. Continua o texto. Recentemente, ocorridos, né? Ou seja, né? Milhares de outros análogos recentemente ocorridos. E a gente já vai tratar desse recentemente ocorridos na sequência do texto, né? Damos-lhes crédito não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Kardec diz aqui que o Espiritismo explica a forma pela qual ocorrem esses fatos. E pronto, né? A gente conhece o princípio que torna possível que esses fatos venham a acontecer. Vamos terminar o parágrafo. Quem se reportar à teoria que adiante expomos das aparições, então, né, a gente vai ter a explicação da teoria das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos que parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Então, as aparições estão dentro dos fenômenos naturais, são perfeitamente explicáveis e quando alguém diz que viu uma aparição, a gente não pode dizer que é que o fato realmente aconteceu, mas a gente não precisa duvidar, não tem nada de insólito, é algo natural, pode acontecer a qualquer momento. Continua o texto. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. E aqui eu volto ao texto, né, ao ponto em que eu me referia, né? Recentemente ocorridos, muitos outros fatos análogos, recentemente ocorridos, não da aparição de Nossa Senhora, não da aparição da Virgem Maria, mas de aparições de espíritos no geral. É isso que Kardec está se referindo quando ele diz que conhece milhares de outros fatos análogos, não da aparição da Virgem Maria, mas da aparição de outros espíritos. E por isso ele continua no parágrafo 2, agora falando não a respeito do fato em si, mas da personalidade que se apresentou ali, né? Da identidade do espírito que se apresentou. Olha como Kardec continua o texto. Quanto à personagem e sua identidade que se apresentou em La Salette, aí já é outra questão, né? Não nos foi absolutamente demonstrada. A identidade, né, não foi demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Então, o Espiritismo diz, né? Pode ter acontecido uma aparição? Pode. E por que pode? Sei explicar como aconteceu, como acontecem as aparições, né? Eu sei explicar como elas acontecem. São fatos simples e plausíveis. São fatos explicáveis, né? Quanto ao mais, escapa a nossa competência. A esse respeito, cada um está no direito de manter suas convicções, nada tendo o Espiritismo que ver com isso. Então, olha só, essas frases de Kardec aqui se referem a esse fenômeno da aparição de La Salette. Né? Escapa a nossa competência, não estive lá para ver, não pude conversar com o espírito que apareceu. A esse respeito, cada um mantém a sua convicção se foi a Virgem Maria ou não. O Espiritismo nada tem a ver com isso, dado que não foi possível estar lá e colocar para esse espírito as condições do controle universal do ensino dos espíritos, por exemplo. O Espiritismo nada tem a ver com isso nessa aparição e em tantas outras
que se tornam impossíveis de serem analisadas, estudadas. Porque quando uma aparição é estudada, é possível sim se identificar a identidade do espírito, ou ter, pelo menos, boas pistas, né, bons indícios de que a identidade que ele está propondo é real ou não. Então, o Espiritismo também tem o seu modo de comprovação de identidade, que, repito, está no controle universal do ensino dos Espíritos, né? Que é o objeto lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver um pouquinho de curiosidade pode recorrer lá à introdução dessa obra e vai encontrar lá Controle Universal do Ensino dos Espíritos, né? Torna possível identificar um bom número de espíritos, se não todos, um bom número. Continua o parágrafo. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Então, olha só, leis novas que acabam por nos apresentar, por explicar coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram, assim, explicação lógica, motiva esse bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Então, aqui o poder do Espiritismo, né? A propor explicação lógica, a apresentar leis novas, que é um processo que precisa ser muito respeitado, amigos. O processo precisa ser muito respeitado, porque só os grandes gênios da humanidade foram capazes de apresentar leis novas para fatos antigos, né? Vamos dizer assim. Eu posso citar um exemplo muito rapidamente aqui. O ser humano, durante milhares de anos, durante toda a sua história, observou que os objetos tendem ao solo. As coisas não flutuam, né? A não ser aqui através da lei que nós vimos no nosso estudo anterior, a lei citada por Allan Kardec, suspensão etérea dos corpos graves, que é um fenômeno natural que parece derrogar a lei da gravidade, né? Quando o Sr. Home ou quando outras pessoas, né, foram capazes ali, São Cupertino, Sr. Home e outras pessoas são capazes de levitar, ou mesas capazes de flutuar, parecem derrogar a lei da gravidade, mas de fato não derrogam a lei da gravidade. É uma outra lei se colocando ali como um poder que vence a lei da gravidade. A lei da gravidade continua vigente, né? É assim que os aviões sobem, que os pássaros voam. A lei da gravidade continua vigente, mas eles têm recursos para, né, poder se sustentar no ar, embora a lei da gravidade continue vigente, né? Então, justamente falando sobre a lei da gravidade, poucos homens tiveram essa sagacidade, essa competência, né? Essa inteligência a ponto de buscar em fenômenos cotidianos a explicação através de leis. E um deles foi o próprio Isaac Newton. Dizia que, né, a humanidade conviveu com a queda dos corpos o tempo todo. Durante toda a sua história, os homens observaram que se soltar um corpo, um objeto, ele vai para o chão. Mas apenas Isaac Newton tirou do fenômeno a lei da gravidade. Da observação do fenômeno, a lei da gravidade. Isaac Newton pensou, deve ter uma lei geral que rege a queda dos corpos. Todos eles caem, é uma condição geral, é uma lei natural. E ele então escreve a lei natural, né? Lógico, de forma muito mais elaborada do que eu estou dizendo aqui, né? Trazendo ali os princípios da mecânica clássica, né? Um deles, a lei da gravidade. É preciso ser um grande gênio para notar fenômenos comuns e para desses fenômenos comuns retirar leis gerais. É o que Kardec está fazendo aqui no Livro dos Espíritos. A humanidade esteve envolta nos fenômenos espirituais durante toda a sua história. E aqui no século XIX, meados do século XIX, Allan Kardec codifica a doutrina espírita que traz novas leis para a compreensão humana, leis do mundo espiritual. Isso é notável, né? E é um momento ímpar na história da humanidade. Não temos outro
outra pessoa, outro gênio que, como Kardec, tenha feito esse mesmo trabalho em relação a leis do espírito. Olha o valor das obras básicas que nós temos em nossas mãos, né? Muito bem, amigos, vamos encerrar então o nosso estudo e o estudo desse capítulo, lendo esse terceiro e último parágrafo, que é a conclusão, né? Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dai-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. Explica para a pessoa, né, como é que o fenômeno ocorre e a dúvida vai embora. A explicação, neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. E eu destaquei aqui essa frase porque Kardec fala neste século, é o século XIX, né? É o século em que ele produziu, trouxe a lume as obras básicas. Mas hoje, no século XXI, nós temos ainda essas mesmas orientações como válidas e extremamente poderosas. Dar uma base racional para as pessoas e a dúvida com relação às coisas espirituais desaparece. Ainda no século XXI, ninguém se contenta mais com palavras, né? Então, é um poderoso motivo de convicção quando se apresenta para as pessoas uma lei, um processo racional, um processo lógico que explica as questões espirituais. Daí, o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Isso é um processo que acontece ainda hoje nas casas espíritas. A gente percebe que os grupos de estudo abrem possibilidade para que as pessoas compreendam os processos espirituais. Por isso, os grupos de estudo são de valor, de alto valor também para a doutrina, né? A pessoa pode nunca ter visto uma mesa levitando, ou um médium escrevendo, ou dando uma psicofonia. Não tem problema, ela se convence porque ela leu e compreendeu, porque estudou e viu, sentiu a verdade nos fenômenos, né? Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. É o argumento final de Kardec, que realmente é muito válido, né? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de repetir experiências científicas para que víssemos mesmo de fato ocorrendo aquela experiência. Um exemplo muito comum que a gente aprende lá na escola, né, nos primeiros anos dos nossos estudos de ciência, a respeito de ciência, dizem que a água a nível do mar chega ao ponto de ebulição a 100 graus Celsius e que quanto mais aumenta a altura, né, da cidade em que a pessoa está ou do lugar onde ela está, menor é o grau de ebulição da água. A gente aceita essa lei, mas quantos de nós já fizemos de fato a experiência e vimos com nossos olhos que isso é real? Acredito que bem poucos de nós tivemos a oportunidade de realizar a experiência no nível do mar com um termômetro, né, dentro de um recipiente com água e depois em uma cidade mais elevada um pouco. A gente aceita porque é um princípio da ciência, nós confiamos nos princípios da ciência que regem as nossas vidas e muitos deles não foram comprovados por nós, muitos deles nós não vimos com nossos olhos, mas nós aceitamos como princípios científicos. Então, a bem pouco se reduziriam, né, os fatos dos quais nós estamos convictos se tudo precisássemos ver com nossos olhos. Então, fica aí, né, a reflexão final para essa verdade que Kardec nos apresenta, e fica também uma outra verdade, né? Apesar dessa constatação que Kardec nos apresenta, como dizíamos há pouco, o mundo espiritual existe e fazemos parte dele. Portanto, somos capazes de intuir essa existência e de sentir que somos espíritos imortais, que há algo em nós que não é material, que existe algo em nós que permanece após a vida do corpo físico. E esse encontro é o que vai ser proporcionado para nós na continuidade dos estudos aqui do Livro dos Médiuns e certamente das outras obras básicas. Então, meus amigos, muito obrigado.
pela companhia em mais um estudo. Em nosso próximo encontro, começaremos o terceiro capítulo aqui dessa primeira parte do Livro dos Médiuns. E eu deixo, como sempre, o meu abraço fraterno e os votos de muita paz.